Fala, Itavano, vem trazendo a nossa videoaula dessa semana e hoje nós faremos uma breve revisão para o simulado de vocês semana que vem, tá bom? Como eu falei com vocês, os capítulos que vão cair no nosso simulado serão os capítulos 8 e capítulo 6, né? Expansão para o Oeste, Guerra Civil Americana e Movimentos Separatistas de Período Junino, tá bom? Os dois nós estamos trabalhando esse bimestre, tá? Então vamos lá. Sobre o capítulo 8. Vocês têm que estudar causas para a expansão para o oeste, né? Por que os Estados Unidos decidiram, naquele momento, marchar em direção ao oeste, né? Conquistar novas terras e por aí vai, tá? Então, vocês podem falar, expandir o território para aumentar a produção de suas riquezas, né? E tudo mais. Por exemplo, o sul queria novas terras para expandir a agricultura, e o norte queria novas terras para expandir a industrialização americana, né? Fora que um país com maior território é um país mais difícil de ser invadido por nações estrangeiras, entre outros motivos aí para a expansão. Então, qualquer coisa, vai lá na nossa videoaula, assiste ela novamente e estuda o resumo novamente, tá bom? O segundo tema que pode cair é a doutrina do destino manifesto, que é aquela crença que os americanos possuíam naquele momento, desenvolveram naquele momento e, querendo ou não, ainda é muito presente na mentalidade americana até hoje, de que os Estados Unidos são a nação responsável por levar a civilidade, né, a democracia, o progresso para outras civilizações, né? Eles teriam essa missão que para eles é uma missão divina, já que os Estados Unidos seriam a terra abençoada por Deus, de toda aquela história que nós já falamos, né? Lembrando que muito isso está relacionado também à crença protestante que está presente como religião nos Estados Unidos, né? Do calvinismo e tudo mais. Também estou cobrando sobre motivos para a Guerra Civil Americana, né? E que motivos, né? Vocês podem falar a diferença de projeto nacional que o Norte tinha, de ser um país industrial, e o Sul, que queria manter a escravidão. Isso também vai refletir nos impostos que seriam cobrados, né, nos Estados Unidos, de como a renda arrecadada com esses impostos seria investida, né, onde seria investida. Cada região dos Estados Unidos tinha uma ideia para esse investimento aí de impostos. Temos também, vamos lá, que eu posso falar? O destino das terras que estão sendo incorporadas ao território americano, o norte quer para uma coisa, o sul quer para outra, e por aí vai, né? Temos também consequências da expansão e da guerra civil, ou seja, a expansão para o oeste. O que acaba gerando? Uma consequência muito óbvia é justamente o aumento do número de terras, tá? Outra consequência da expansão é justamente a eclosão da Guerra Civil Americana, em que o Norte tem um projeto e o Sul tem outro. E consequências da Guerra Civil. No caso, o Norte sai vitorioso, então o projeto de desenvolvimento do Norte é colocado em prática nos Estados Unidos. Nós temos também a abolição da escravidão, com a assinatura da 13ª emenda pelo Lincoln. E nós temos também a política imperialista dos Estados Unidos, que começa a se formar para o continente americano. E sobre imperialismo e doutrina Monroe, né? O que eles são? O imperialismo é justamente a dominação direta ou indireta de uma nação sobre outras, né? E essa dominação pode ser por meio econômico, por meio ideológico, político, por meios culturais, né? Por aí vai. E a doutrina Monroe é aquela doutrina que vai caracterizar a política externa americana para o continente americano, que é justamente a América para os americanos. Então, os Estados Unidos, aí se colocando como uma nação que vai assegurar que os países latino-americanos sejam livres da influência europeia, né? Visto que naquele momento ali do século XIX, muitas nações americanas estão em seu processo de independência. E os Estados Unidos, como a gente inclusive falou no caso do Brasil, será a primeira nação, nesses casos, a reconhecer as independências americanas, né? Tudo isso para que eles tivessem influência no continente e não a Europa mais. E assim eles consolidassem, né, estabilizassem a sua hegemonia, seu poder aqui na América.
Sobre o capítulo 6, eu estou cobrando apenas a parte sobre movimentos separatistas de período joanino, ou seja, o primeiro reinado não vai cair no simulado, vai cair uma avaliação mais para frente. Sobre esses dois temas do capítulo 6, o que eu estou cobrando? Características da Inconfidência Mineira, características da Conjuração Baiana, ou seja, como esses movimentos já eram formados, eles se baseavam no quê? No caso da Inconfidência Mineira, ela está baseada na independência dos Estados Unidos. E na Conjuração Baiana tem muito da Revolução Francesa também, do caso do Haiti, né? Por aí vai. Caso do Haiti? Eu não lembro. Não sei se nesse momento o Haiti já tinha abolido a escravidão. Mas no caso, a Revolução Francesa está ali influenciando a Conjuração Baiana, que é de 1798, a Revolução Francesa de 1789. Como foi o desfecho desses dois movimentos? O que aconteceu quando os mineiros foram derrotados? O que aconteceu quando os baianos foram derrotados? Quais eram as suas diferenças? Né? O que um defendia que o outro não defendia? É isso que vocês devem estudar. E o terceiro tema é justamente vocês estudarem o que significa dizer que tal movimento é separatista. E como a gente já falou algumas vezes, um movimento separatista ele quer a independência de sua região. Então, a Inconfidência Mineira quer a independência de Minas Gerais. A Conjuração Baiana quer a independência da Bahia. Por quê? Elas querem separar justamente os seus territórios daquela dinâmica de colonização, né, do Brasil colônia, da dominação portuguesa e tudo mais. Porque eles estão insatisfeitos e não querem e entendem que isso não vai se resolver apenas com um acordo entre a metrópole e suas regiões. Então, para eles, a independência é necessária. Sobre o período joanino, são duas coisas que eu estou cobrando. Os motivos que levaram a corte real de Portugal para o Brasil, então aí vocês podem falar do bloqueio continental que Napoleão colocou contra os ingleses e Portugal acabou burlando esse bloqueio, e do auxílio que os ingleses dão à corte real, que vai tirar a corte de Portugal e vai transportar essa corte para o Brasil, naquele acordo lá da Convenção Secreta de 1807 que nós falamos na videoaula. Tá? Além disso, temos também as transformações com a chegada da corte real. Né? O que muda no Brasil quando essa corte chega? Né? O que o Dom João vai criar? Qual vai ser a reação dos colonos que aqui viviam quando isso ocorre? Né? Eles vão ficar felizes com o aumento dos impostos, eles vão ficar tristes, vão se enfurecer, vão se revoltar? O que vai acontecer? Então, é justamente sobre essas questões que vocês devem estudar para conseguirem fazer o simulado terça-feira, tá bom? Basicamente é isso que eu estou cobrando, tá? Nessa semana. Eu já lancei agora de manhã, no grupo dos pais, o dever de casa para vocês fazerem, que é aquela revisãozinha extra sobre o capítulo 6. E sobre essa revisãozinha, vocês vão fazer ela e vão me entregar até terça-feira antes do horário do simulado. Tá? O simulado começa às 9h10, se eu não me engano, então vocês vão ter que enviar até às 9 horas. Me enviou depois disso, eu considero atrasado. Então, já faz lá, tá? Lembrando que esse trabalho vale ponto e tem gente que ainda não está me entregando. E a videoaula que estava programada para essa semana, eu lanço semana que vem ou na outra, caso semana que vem não tenha videoaula. Tá bom? Então, basicamente é isso. Continuamos na próxima aula. Ficamos por aqui. Tchau, tchau.